Olá! Hoje o nosso assunto é o protagonismo feminino na literatura infanto-juvenil. E para essa conversa eu recebo hoje a professora Débora Catarinacho, ela que é coordenadora de língua portuguesa do primeiro ao quinto ano do Colégio Objetivo. Sempre um prazer falar com você, Débora. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, eu é que agradeço o convite e principalmente por falar de um assunto que nos é tão caro, né? A literatura sempre, A né? literatura sempre. Ô, Débora, assim, me chama a atenção, por que é que essa proeminência feminina precisa estar na literatura infanto-juvenil, as histórias que as crianças e adolescentes leem? Uhum. Na verdade, acho que são muitas as razões, não é? São muitas as questões e questões urgentes que sugerem a presença do protagonismo feminino na literatura infanto-juvenil como um todo. E vou elencar aquelas que eu acredito que sejam as mais centrais, não é, nesse momento. Então, primeiro, pela própria representatividade da criança na literatura. Então, é muito importante, a gente está aqui falando de criança, né? É muito importante que a criança se sinta representada também na literatura e que ela perceba que aquele espaço de condução das histórias vai trazer para ela uma essência de que as meninas também são capazes de construir as suas próprias narrativas. Nós tivemos, historicamente, na literatura, especialmente na literatura infantil, uma presença muito forte de um protagonismo masculino durante muito tempo. Então, você tem a ideia daqueles personagens centrais que vivem as suas jornadas, aqueles valentes príncipes, valentes guerreiros, não é? E sempre mostrando aquela menina mais frágil ou aquela princesa que precisava esperar a presença do príncipe para poder libertá-la de algo que ela não conseguia resolver sozinha, né? Vamos dizer assim. Então, durante muitos anos, isso veio dando o tom das histórias infantis. E você percebe que isso não traz para a criança um espelho, porque eu falo que a literatura é janela e espelho, né? Espelho porque você se vê, e janela porque você vê através dela, né? Então, o que é que eu trago disso para a minha história? Eu estou representada na literatura. Então, quando eu percebo que cabem todos os jeitos de ser, cabem todas as maneiras de ser dentro da literatura, eu me reconheço nela. Eu me reconheço como um personagem, eu percebo que a menina não precisa ser sempre frágil, sempre delicadinha, sempre quietinha, esperando que os outros, né, a figura masculina, faça por ela. E os meninos, por sua vez, também não precisam ser sempre, né, o protagonismo masculino forte, valente, corajoso. Ele também tem as suas fragilidades, não é? Então, eu costumo falar que se hoje nós temos personagens femininas que conduzem suas próprias narrativas na literatura, é porque lá atrás nós tivemos uma Alice, nós tivemos uma Emília, nós tivemos uma Pipi Meia Longa, nós tivemos a Matilda, do Roald Dahl. Então, essas personagens fortes, elas foram ancorando na literatura infanto-juvenil possibilidades de representatividade. E aí, o que é que você faz? Indiretamente, você fortalece a autoestima da criança, porque ela fala, puxa, eu posso fazer a minha própria narrativa, eu posso conduzir as minhas próprias narrativas. Então, hoje é muito bonito você perceber isso, né? Você pegar um livro de literatura, uma Taió, né? Essas personagens atuais, e você se perceber nela. E uma questão que eu acho que é muito importante trazer nessa linha é trazer essa representatividade, esse protagonismo feminino para as histórias e também que a criança tenha acesso a biografias dessas mulheres que mudaram a história.
E eu quero falar da biografia dessas mulheres que mudaram a história, né, Débora? Porque chama atenção isso que você fala, porque historicamente, né, você tem aí vamos dizer, essa, para usar uma palavra aí, esse destaque, né, foi do masculino, né? E aí, assim, é preciso, eu acho até que para honrar, né, a gente tem que honrar essas mulheres, esse feminino que entra na literatura infanto-juvenil. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente da história mesmo, de como é que a gente vai seguir numa evolução, mas eu queria que você contasse a história dessas mulheres a quem nós temos que bater palmas alongadas. Isso, eu acho que isso é muito importante também, não é? Então, quando a gente está no plano da ficção, falando de protagonismo feminino na ficção, então são essas personagens que fizeram a diferença, essa Emília tão questionadora, a Pipe Meia Longa, que é uma criança totalmente independente. Mas antes disso, o que vinha? Antes disso que é o bonito, não é? Nós tínhamos, assim, historicamente, quando a gente começa a pensar na linha, vamos dizer assim, histórica, né? Isso. De se pensar na infância como infância, porque isso demorou muito para acontecer, né? As crianças daquele período ainda bem atrás na história, eles eram mini adultos, as crianças eram mini adultas, né? Não podia nem sentar à mesa. Nada. Então eles tinham, às vezes trabalhavam muito cedo, os aristocratas já tinham aquelas, né? Aquela formação com os preceptores, aquela coisa toda, e a literatura infantil foi entrando muito de mansinho e trazendo, né, aqueles pontos que são essenciais nesse percurso. A gente pensa primeiro no Charles Perrault, que era um aristocrata e que trouxe a literatura, recolheu as histórias ouvidas, né, ali na aristocracia e tal. Ele morou em Versalhes, né, para ter uma ideia como ele tinha acesso à aristocracia. E ali ele foi trazendo, né, pelos contos da Mamãe Gansa, aquele primeiro registro de histórias ouvidas, tal, para as crianças. Depois a gente tem, isso 1600 e alguma coisa, 1800 e alguma coisa, você tem os irmãos Grimm, que eram filólogos, né, eram pesquisadores, percorriam as aldeias alemãs, e o bonito deles é que eles registraram as histórias que as mulheres contavam nas aldeias para as crianças. Então, os irmãos Grimm, nem o Perrault, eles não criaram histórias, eles não escreveram histórias. Eles ouviam as histórias e eles tiveram essa beleza, né? Esse trabalho importantíssimo de registrar essas histórias, mas histórias ouvidas que eram contadas majoritariamente por mulheres. E isso é muito importante a criança saber disso. E depois, já eles foram contemporâneos em vida, mas idades muito diferentes, vem o Andersen. Que ele teve, né, a destacar. O Andersen foi o primeiro a escrever histórias, ele é autor. Então, ele escreveu O Patinho Feio, ele escreveu Soldadinho de Chumbo, ele escreveu... Então, ele é autor. E aí, o que é bonito e pouca gente sabe, e é isso a gente quer levar para as nossas crianças, que eu acho que a gente vai conversar sobre isso também, é que nesse meio tempo, principalmente no período dos irmãos Grimm, nós tivemos uma autora de contos de fadas, que é a Madame Le Prince de Beaumont, francesa. Viveu ali 1711 até 1780. Ela tem uma história muito bonita, que a história dela parece um conto de fadas, mas Le Prince. Madame Le Prince de Beaumont é o nome dela. Chiquérrima, né? Chiquérrima. E ela, enfim, foi criada em colégio e conventos. Ai, já quero saber a história dela. A história dela dá um outro bate-papo, mas é uma história muito bonita. E de quase um conto de fadas. Perdeu a mãe muito cedo, o pai casou de novo, a madrasta não a aceitava muito, ela logo foi viver num convento, que naquela época era para ter uma boa educação, né? Era estudar em convento, era a prática, né, da época e tal, mas enfim. E ela é a autora da Bela e a Fera, que é um conto de fadas, entre outros, né? Ela escreveu A Bela e a Fera, que é algo que precisa ser falado, que precisa ser documentado mesmo, e que as crianças precisam saber. Então você tem, claro, sem tirar mérito de Perrault, Irmãos Grimm e Andersen, mas você tem também uma mulher ali,
não é? E hoje você tem essa representatividade que a gente vinha falando. Na ficção, algo que é muito importante é trazer também uma diversidade de autoria feminina. Isso é muito importante. Então, quando a gente faz, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre as rodas que a gente faz com as crianças, é muito importante destacar essa autoria. Quem é essa mulher que escreveu este livro? Né? Até para a gente poder separar um pouquinho, né? Autor e narrador. São pessoas diferentes, né? O autor escolhe um narrador para contar aquela história. O narrador é ficcional também, quando eu estou na ficção, né? Então, você tem que trazer autoras brasileiras, autoras estrangeiras, autoras jovens, autoras já com mais idade, negras, enfim, trazer uma diversidade muito grande. Você quer coisa mais bonita forte, potente do que você trazer uma escritora negra para contar uma história africana. E nós temos? Muitas, tanto no mercado editorial para crianças, literatura infanto-juvenil, quanto autoras que a gente já conhece aí bem, né? Então, a gente tem uma representatividade hoje muito grande. E elas falam como ninguém dessas histórias. Então, hoje você vê textos de muita qualidade, recontos de histórias, de contos de fadas, com princesas negras, com princesas com uma ou outra questão diferente daquela princesa loirinha, bonitinha, que ficava no castelo esperando o príncipe chegar para libertá-la, não é? Então, é urgente trazer isso para as crianças, até para a gente quebrar. Isso é o bonito desse protagonismo feminino. A gente pensa assim, puxa, mas histórias com protagonismo feminino só para as meninas? De forma nenhuma. Tão importante quanto essa história vai bater nas meninas é a forma com que os meninos também vão considerar essa quebra, né? Ô, Débora, mas me chama muita atenção quando você fala isso. Quer dizer, como um menino lê, e aí acho que estou perguntando para a pessoa certa. O que é, por exemplo, você chega com um livro, com uma história, naquele semestre que as crianças têm que olhar para aquilo. Como é que é a diferença? Tem diferença entre o menino lendo e a menina lendo? Eu penso na infância lendo, na criança lendo. E não observo uma diferença marcada. Eu acho que tudo vai depender da mediação que é feita no momento daquela leitura. Então, quando você tem uma criança que não tem acesso a uma diversidade tão grande de textos, autores, histórias, que tem um repertório de leitura ainda muito superficial e muito calcado em estereótipos, sim, você percebe, sim, que é um estranhamento dessa criança no momento de uma roda em que vem uma história avessa, não é? Mas o estranhamento também é saudável. Muito saudável, muito. Aliás, eu acho que o estranhamento é o primeiro passo para o encantamento, não é? Então, puxa, tá estranho isso aqui, mas vou me oferecer para essa história, vou oferecer a minha escuta para essa história. E aí a criança se encanta. Então, o enfrentamento faz parte do processo de leitura, né? Tem uma coisa estranha aqui, o estranhamento. Enfrentar também, né? O diferente. Então, você percebe que toda essa jornada, se a criança tiver oportunidade de ter contato com essa diversidade, com um balanceamento muito bem feito entre histórias com protagonismo feminino, protagonismo masculino, a criança vai viver uma jornada muito mais autêntica e muito mais saudável e muito mais feliz, porque ela está se enxergando ali, ela está se vendo ali. Aquilo não é algo intocável para mim. Então, você percebe um exemplo que eu sei que você gosta, né? Você pega a história do João e Maria, que você tem aquele sofrimento todo daquelas crianças, né? Dos irmãos. É uma das poucas histórias que fala de irmãos, que trazem irmãos nos contos de fadas, né? Poucas. É verdade, dessa relação bonita entre os irmãos. Então, aquele começo trágico, né, do abandono, você percebe a figura do João tentando proteger a irmã
colocando lá os miolinhos, né, de pão, não deu certo, colocando as pedrinhas, também não deu certo. A Maria chorosa, não é? E você percebe a figura do João forte, né? Tem aquela figura do João protetor, do irmão, do amor entre irmãos. Mas lá no final, quando a bruxa prende ele na gaiola e fala, deixa eu ver o dedinho, não é aquela parte, né? E aí ele mostra o ossinho e tal. Quem resolve a situação é a Maria. É ela que consegue criar ali um plano, colocar a bruxa no forno e se livrarem daquela situação e voltarem para a situação inicial, que esse é um desenho do conto de fadas, né? Esses microconflitos que são solucionados e o final é para acabar o tudo bem, não é? Mas então, quando você faz uma leitura do clássico João e Maria, de evidenciar também as ações da Maria, não é? Quer dizer, tem essa presença feminina e que a gente vai percebendo aí, pelo que você está contando, na linha do tempo, Débora, ela vai caminhando aí de forma até sutil e por vezes a gente é muito viciada em ver aquela história sempre do protagonismo masculino e tudo, mas o estudo faz a gente olhar e ver que a história não era bem assim, né? Exato. Na verdade, a história, ela vai habitar a criança a partir de um movimento muito preparado e planejado de uma mediação. Então, é aquela família que conta as histórias na hora de dormir. Eu já falei isso para você, né? Até hoje eu lembro da voz do meu pai. Ele se sente todo orgulhoso quando eu falo isso. Todas as noites, eu e meu irmão íamos dormir e meu pai contava. Ele não contava, ele lia uma história pra gente. Tudo bem que ele lia aqueles clássicos, né, pesados, assim, que até hoje a gente brinca, pai, mas não podia ser alguma coisa um pouco mais leve? Mas, enfim, e a gente aguardava aquilo com uma ansiedade muito grande, né? Então, eu acho que essa formação do leitor, hoje, a gente entende que tem que ser uma formação muito potente e que passe pelos diversos gêneros textuais, que passe por protagonismos femininos, então, estar atento a isso. Então, a gente tem, pensando na família, então, é muito importante que a criança tenha um espaço, um acervo de livros em casa. Será que, eu falo sempre para os pais, né? Deem uma olhadinha nesse acervo, deem uma olhada nos livros que a criança tem acesso em casa, na biblioteca que ela tem em casa, no cantinho de leitura dela de casa. Será que ali eu tenho livros que o protagonismo feminino aparece mais forte? Será que as histórias que eu leio para os meus filhos, as histórias que eu conto, trazem também esse protagonismo feminino? E não estou aqui falando em feminismo, estou falando em feminino, não é? Então, não, a literatura feminista, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o deslocamento de uma figura feminina apática para uma figura feminina forte, valente. Então, que passa pela mãe também, que passa pelo pai para escolher esse livro. E a literatura infantil contemporânea, ela tem títulos de muita qualidade, muita qualidade. Isso é muito bom a gente ver. É importante nesse processo de curadoria que a gente faz para as nossas bibliotecas do Objetivo, a gente ter uma leitura muito intensa dessas obras para poder adquirir essa literatura, né, para as nossas bibliotecas e oferecer essa diversidade para as crianças, né? Débora, quando você fala, por exemplo, você citou essa autora francesa, né? Fazendo uma linha do tempo, quem é que vai vir fazendo a virada de chave aí na linha do tempo, se a gente puder construir? Olha, eu acho que a gente sempre teve no mercado editorial, na produção editorial voltada para a criança, a gente sempre teve algumas luzes, não é? Nesse eixo temporal de produção literária. Então, como a Madame de Beaumont fez o reconhecimento que demora, não é? Então, porque a produção, ela existiu. Então, você tem até a Condessa de Seguir, que é russa, você tem uma história que ela escreveu
há muito tempo, não tanto tempo quanto a Madame Le Prince de Beaumont, que trazia uma protagonista feminina muito forte. E você vai buscando, estudando, você vai percebendo que sempre existiu, mas apagado, com um apagamento que não valorizava esse protagonismo feminino como deveria ser. A própria Bela e a Fera tem algo lindo na Bela e a Fera, porque ela é a protagonista da história. E a Bela, olha que coisa linda, agora você vai gostar. A Bela, ela lê. O encantamento da Bela é na biblioteca da Fera. Então a Bela já começa o livro na aldeia lendo. Então essa condição de ser leitora não era comum na época em que a Madame de Beaumont escreveu. Elas eram assim, ela ficava no castelo esperando o príncipe chegar, ela tinha, né, as ações, enfim, são contos belíssimos, tal. Lembrando que ela era da mesma época ali dos irmãos Grimm e tal. Mas ela trouxe uma protagonista que quebrou algo que vinha como uma norma. Ela, assim, explicitamente, a Bela lê. A Bela é leitora. E o encantamento dela, até na versão da Disney, né? Aquela cena bonita, que ela vê aquela biblioteca, né, linda da Fera, que também lê. Sim. Né? Então você percebe que, chegando mais recentemente, né, eu acho que um grande boom da literatura infantil brasileira, ela veio mesmo com a Ruth Rocha, Ana Maria Machado. Então, que eu queria levar essa nossa conversa para esse ponto mesmo, né? Aí você pega, não sei, Monteiro Lobato, sim, Ruth Rocha, Monteiro Lobato, mas... um pouquinho. Mas o Lobato, eu falo assim, há muitas questões, né, que envolvem a questão do Lobato, mas a gente não pode deixar de entender, compreender que ele inaugurou a literatura infantil brasileira. Ele inaugurou. Então, trazer o cenário do Sítio do Pica-Pau Amarelo e de uma figura absolutamente adorável, encantadora e intransigente, que é a Emília, você percebe ali no Sítio a consolidação de uma figura feminina sempre forte. É a Dona Benta que manda no Sítio. Não é? É a Dona Benta que conta as histórias ali. A Dona Benta é uma figura central ali. Você tem a tia Anastácia, que é uma... Você tem, lógico, mas que você tem ali um Pedrinho que chega depois, não é? Porque ali é a Emília e a Narizinho que estão no comando ali das questões todas. Você tem a primeira viagem pro Reino Encantado, onde ela vai, o Príncipe Escamado. O príncipe é um coadjuvante na história. Ali quem comanda é a Emília. Quer dizer, já se nota aí que a história começa a mudar, Já. Então ele traz... O príncipe não é tudo, né? Não, o príncipe não é tudo. Então ele traz uma figura muito forte na Emília, que é aquela figura que desconstrói tudo, questiona tudo. Não é? E isso é muito bonito. Então, você tem ali meados de 1940, né? aquela questão toda que a gente tem, sim, que entender o Lobato, a obra do Lobato, como ele inaugurou mesmo a literatura infantil. E daí você tem nos anos 70, na revista Recreio, na época... a chegada, né, de Ruth Rocha, Ana Maria Machado. Você tem a lindeza do Ziraldo, que trouxe Menino Maluquinho, mas também trouxe a Menina Maluquinha. Então você tem, a partir dali, uma provocação. A Ruth Rocha começou a fazer aqueles livros, aquelas histórias das princesas que queriam resolver as coisas. Tem um livro, um clássico, Procurando Firme, é um clássico dela, dos anos 80. É uma princesa que ela quer fazer a vida dela, ela não quer depender de ninguém. Né? E aí você começa a se reconhecer naquelas histórias. Você tem o História Meio ao Contrário, da Ana Maria Machado, que começa assim... e eles viveram felizes para sempre. Não, para sempre não, porque isso não existe. Essa é a história dela, não é bem assim. E aí ela recomeça a história do final e vai trazendo uma protagonista mulher. Então, assim, é tudo muito
Não é forçado, isso que eu quero dizer. Não é algo assim, não, então agora eu vou escrever uma história que vai... não é isso, a história tem que ser autêntica. A criança é muito inteligente. E não é panfletário, né? Exato. É isso que chama atenção. Agora, avançando um pouco na linha do tempo, aí hoje a gente olha para onde? O que está acontecendo aí com esse protagonismo, né? Essa proeminência do feminino na literatura? Como é que a gente avança no tempo, Débora? Então, aí eu tenho que pensar com o meu olhar também de educadora, né? E é muito... A gente tem no mercado títulos de muita qualidade literária, escritos assim por pessoas muito comprometidas e que entendem, que sabem falar com a criança e que sabem trazer, como você disse, sem panfletar, né, essas questões muito bem desenvolvidas, histórias absolutamente potentes, que promovem excelentes conversas entre as crianças. Então, quando a gente pensa agora com o olhar de educadora, né, nós estamos desenvolvendo nas nossas escolas, nas nossas unidades, um currículo de leitura, que é oferecer para a criança a oportunidade, não pensar mais na criança só naquele ano em que ela está no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, não, em termos de literatura. Nós estamos pensando na história de leitura de cada criança. Então, no percurso desta criança, no ensino fundamental, nos anos iniciais, o que nós vamos oferecer para ela? Que livros nós vamos levar para as rodas de leitura? E essa curadoria que nós fazemos é uma curadoria que leva em conta progressão, diversidade e continuidade. Então, por exemplo, se eu leio Chapeuzinho Vermelho, que é uma menina corajosa, se você pensar, sim. Viveu um percurso ali tenso. Olha aquele caminho ali, vou bem sozinho, vou mesmo. Viveu um percurso tenso. Se a gente pensar na Chapeuzinho Vermelho, que é um clássico dos contos, por que a gente vai apresentar para essa criança do primeiro, das histórias que ela ouviu em casa, das histórias que ela ouviu da educação infantil de Chapeuzinho Vermelho, até o 5º ano, quando ela tem 10 anos, por que a gente vai apresentar para essa criança sempre a mesma versão da história da Chapeuzinho Vermelho? Mesmo que a gente considere que a versão de Perrault é a primeira e a mais tensa, porque o lobo come a vovó, come a vovozinha, a história acabou, depois os irmãos Grimm, outro período histórico, né? Um período histórico, a questão da moral. Mas se você fizer tudo direitinho, vai ter uma salvação no final. O que ele coloca como salvação? Eles colocam o caçador. Sim. O caçador escuta o ronco do lobo, entra, abre a barriga do lobo e as duas são salvas. Mas por que eu preciso apresentar para a criança sempre essas versões? Se nós temos versões excepcionais de releituras do Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. E que evoluem muito com a sociedade, né? Muito, muito. Débora, nós estamos chegando aí aos minutos finais. Passa tão rápido, toda vez eu falo. Nossa, eu teria que... A gente passaria a tarde conversando. Débora, mas assim, eu queria pegar esses últimos minutos que nós temos aí para a gente destacar mesmo esse tema que é o protagonismo feminino na literatura infanto-juvenil. O que a gente pode deixar aqui como mensagem, sobretudo para os pais, para a sociedade? Onde estamos? Ainda estamos aqui? Ainda estamos aqui, firmes e fortes. Assim, no meu ponto de vista, eu acho que para formar a criança leitora, a escola não faz isso sozinha. Né? Então, nós precisamos da família, da parceria, e nós precisamos, do ponto de vista da escola, formar mediadores de leitura, que é isso que nós estamos investindo agora. Então, a leitura, o livro, ele não tem que ser lido sempre para fazer uma... Nós não fazemos isso no fundamental, nos anos iniciais, fazer prova. Não existe prova de livro porque é impossível medir a potência de uma leitura de 0 a 10, né? Nós fazemos as leituras, as professoras são preparadas, os livros são lidos pelas professoras, nós temos encontros, reuniões de professores para a gente formar, para eu poder formar mesmo uma equipe de mediadores de leitura. E mediadores de leitura não são só os professores de língua portuguesa, é a escola, não é? Então, como é que vamos estabelecer uma roda de leitura? Que conversas podem partir
de elementos dessa história para que a gente possa desenvolver a autoestima das crianças, para que a criança se sinta representada, é trazendo histórias diversas e dentro dessa diversidade o protagonismo feminino. Se você me permitir, até para a gente encaminhar o final, eu trouxe aqui uma fala que me rege, eu gosto muito dela. É da Yolanda Reis, uma escritora colombiana, formadora, ela é especialista em literatura infanto-juvenil, e ela diz o seguinte, abre aspas, as crianças, quando saírem do colégio e esquecerem datas e nomes, poderão recordar a essência dessas conversas de vida que se teciam entre as linhas. No fundo, os livros são isto, conversas sobre a vida. E é urgente, sobretudo, aprender a conversar. Nossa. E a literatura traz isso. E não uma literatura rasa, mas uma literatura de qualidade que tenha o protagonismo feminino com a mesma força em que você olha para outras temáticas que fazem parte da curadoria dos livros que nós temos e do trabalho tão bonito que fazemos com literatura infantil no ensino fundamental. Acho que é isso. Eu acho que Débora Catarinacho faz a entrevistadora se calar, porque a literatura, esse pensamento é lindo. É lindo isso, essa escrita. É linda essa escrita. Débora, sempre um prazer. Salve a literatura, salve os livros e salve o amor pelos livros. Obrigada, Débora. Obrigada para a grande leitora Malu Mota. Adoro. E eu é que agradeço. Eu também. Obrigada, Débora. Até uma próxima. Obrigada. Tchau. Até.